Nosso Feeling Podcast. Histórias compartilhadas por artistas, profissionais da música, do entretenimento e da comunicação. Nosso Feeling Podcast. Oi, pessoal! A gente está começando o Nosso Feeling Podcast. Eu sou a Luíse Raine. Eu sou o Luciano Gomes. Lu, antes da gente fazer todo o texto, toda a apresentação hoje, um dia muito especial, eu quero fazer aquele pedido, conto com você, pra... Assina Ativa o sininho. Ativa o sininho, dá o like, curte, compartilha, porque a gente tá precisando, bicho. Por favor. Como sempre o Borba diz, ó, gente, mas se não gostou, fica quietinho, não fala não atrapalha a nossa vida. É isso. Só assiste, dá esse view pra gente, é isso. Esse sincericídio que é importante. Mas quem curtir, bicho, bota o megafone, conta, fala alto pra gente. A gente tá precisando, né, começar. Verdade. Até porque, eu vou falar uma coisa assim de coração, não tem como não curti-lo, porque a pessoa que tá aqui hoje, pra mim é uma honra, é difícil disfarçar um sorrisão no rosto, porque desde que eu comecei no mundo do rádio, a gente fica sem referência e a gente começa a buscar pessoas ao lado pra poder se inspirar e pra poder trocar muito junto, verdade. né? No mundo do rádio, Lu, a gente tem, assim, poucas mulheres, mas mulheres importantes que fazem a diferença. E essa pessoa em especial que tá aqui junto com a gente é uma dessas mulheres incríveis. Uma pessoa que eu tenho a honra de ter me tornado amiga, de admirar o trabalho dela. Ela tem passagens importantes pelas rádios. Primeiro ela foi pra Tupi, depois ela foi lá pra... Antena 1. Antena 1. Não, na verdade, antes da Antena 1, ela teve uma outra passagem. Na Tupi, Antena 1, Mix, Rádio Paradiso e Mix. É isso. Na verdade, foi outra rádio que você passou antes. Foi Tupi? Tupi, Antena 1. Sul América, Paradiso Ai, e Mix. então A primeira de todas foi a rádio da faculdade, pronto. Pronto, Era verdade. Era isso. E é isso, ela tem uma história no rádio incrível, acho que pela voz já dá pra ver já. Eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado, eu e Luciano, Vitória Rosa Cruz. Isso aí, mais conhecida como Vic. Oi, gente. Oiê. Oiê. Deixa eu E aí, Vic? Obrigada mesmo. Obrigada por ter Muito vindo, legal Vic. estar aqui com amigos, com pessoas que eu admiro. Como a Lou falou, eu acho que é muito importante a gente reforçar isso, assim. É muito legal a gente se ter como amigas, a gente se jogar pra cima, a gente acreditar uma na outra. Eu acho que esse é um movimento muito importante, muito bonito que a gente faz. Então, se eu represento isso, saiba que você representa o dobro pra mim. Então, bora desfrutar desse papo. Obrigada. Agora, o negócio é o seguinte... Deixa eu abrir um pouquinho também, falando um pouco disso. Vocês de nova geração do rádio, e eu fico feliz pra caramba de ver as duas sendo catapultadas aí, porque na verdade é uma consequência do que vocês também trilharam, esse caminho que vocês têm trilhado, é uma consequência de todo o trabalho que vocês têm feito. Então Obrigada, isso aí, Lu. eu fico feliz pra caramba de ter você aqui agora na bancada, conduzindo aqui o nosso Filho Podcast, e ter chamado a Vicky aqui para participar, porque são 10 anos de carreira, mas tem tanta história para contar. Deixa eu só falar uma coisa que a gente não falou. A Vicky, inclusive, formada em jornalismo, porém pós-graduada em meio ambiente. Eu quero saber disso. Que história doida. Nessa temporada de estiagem, Vitória Rosa Cruz, com essa chuvinha de meu Deus hoje do Rio de Janeiro, já deu uma refrescada numa vibe, você tá na pegada aí de Rock in Rio. Faz uma ordem cronológica primeiro, assim, como é que, nesses 10 anos assim, o que veio primeiro? Se veio o meio ambiente da sua vida primeiro, se a comunicação também já veio junto ao mesmo tempo? Conta pra gente um pouquinho. Bom, a história é grande. Vou tentar resumir, senão a gente vai tomar nossa 1 hora de podcast fácil. Mas, na verdade, assim, eu sempre tive esse interesse por meio ambiente e sustentabilidade, desde que eu me entendo por gente. Eu fui apresentada a essa temática Olha eu já batendo no microfone. Fui apresentada a essa temática ainda na escola, o que é muito importante, por isso que é uma coisa que eu bato bastante na tecla, porque a gente precisa dessa alfabetização ambiental pra gente ter noção de que a gente faz parte do meio ambiente, que ele não é uma coisa... tá bom, a árvore e a floresta estão ali, eu tô aqui vivendo minha vida, fazendo meu podcast. No mundo de hoje, pelo amor de Deus, que eles têm exatamente. vivido aí, essas queimadas aí, tudo consequência. Então, e é muito importante que a gente seja alfabetizado sobre isso. E eu acho que qual é a função, assim, do jornalismo, da comunicação, né? Prestar um serviço. E prestar esse serviço também passa por ensinar aquilo que a gente sabe, ou pelo menos pegar um conhecimento científico, técnico e saber traduzir para a sociedade. Então, o meio ambiente, ele aparece aí na minha vida. E aí eu falei, cara, preciso decidir o que eu vou fazer de faculdade. E todo mundo sempre falou, você fala muito, então faz jornalismo. Porque era isso, assim, eu sempre fui uma aluna mediana, sabe? Eu não tinha notas fantásticas, eu me destacava Duvido, mas tudo bem, vou fingir que sério? acredito.
Eu juro, Eu porque entendo, assim... porque a conversação dentro de sala de aula, né, Vitória, atrapalha muito. Também. Mas eu tava envolvida em grêmio estudantil, aí eu tava envolvida em criar uma peça de teatro pra turma, aí eu tava envolvida em a gente fazer um time de futebol pra turma. Então, meu negócio era representar a minha turma, o meu ano, de alguma forma, em tudo. Então, era feira de ciências, era grêmio, e meu lance sempre foi esse. Eu sempre fui Produção com representante. comunicação, Eu sempre fui representante de turma. Inquieta. Sempre fui. Então, eu sempre soube falar. E aí eu falei, vou fazer faculdade, tá bom, vou pra comunicação. Só que aí jornalismo, eu falei, coisa de gente muito inteligente. Não sou tão inteligente, deixa eu me recolher e fazer outra coisa. Mas uma pergunta, quando você estudava no colégio, você era boa em exatas, tipo matemática e tal, ou não? Você era boa tipo em redação, história? Qual era o seu forte ali? Então, mas aí é que tá o problema. Porque a prova final, ela vinha em química e vinha em história. Entendi. Entendeu? Era um meio pontinho. Em química eram uns 5 pontinhos, eram uns 5 pontinhos. Mas eu sempre fiquei ali. Agora, eu me apaixonei, por exemplo, por literatura numa prova final. Porque aí eu fui sentar pra estudar mesmo, fui fazer explicadora, entender. E aí eu tirei, tipo, 9,5 na prova final. Eu falei, eu tô encantada por essa arte, sabe? E ali eu realmente mergulhei, por exemplo, e me apaixonei por literatura. Sempre gostei de escrever, mas nunca fui muito de ler. Então eu não tinha uma boa escrita. E aí quando eu comecei a ler mais, a ter mais gosto pela leitura, porque fui apresentada a coisas que eu realmente gostava de ler, aí eu comecei a escrever muito melhor e me desenvolver numa coisa que era um talento, mas que precisa ser desenvolvido. E esse é um hábito que você cultiva até hoje de ler? Sim, mas eu não consigo ler tanto, sabe? Eu não tenho a disciplina de ler livro, por exemplo, mas todos os dias eu leio alguma coisa. Uma coluna, um texto, enfim, eu não consigo passar um dia sem ler ou sem escrever alguma coisa. Meu bloco de notas do telefone é lotado, assim, escrever é uma grande paixão mesmo. Acho que é a minha maneira até de processar as coisas que se passam na minha cabeça, sabe? Então funciona bem, assim. Bom, e aí escolhi a comunicação, e aí falei, vou fazer publicidade, porque eu acho que eu sempre tive essa vontade de entender melhor a cabeça das pessoas, sabe? Eu achava que a publicidade seria uma maneira de entender mais sobre o nosso consumo, o nosso estar em sociedade, sabe? Comportamento, né? Exato, exatamente. Por que a gente faz o que faz? Por que a gente se comporta da maneira como se comporta? Em algum lugar isso fazia sentido pra mim. E aí entrei na faculdade e de cara eu precisava trabalhar, porque eu precisava ter a bolsa da faculdade, eu estudei em faculdade particular, então eu precisava da bolsa. E aí eu fui trabalhar no núcleo artístico e cultural da faculdade. E ali eu já comecei a ser apresentada um pouco para esse lance de eventos e de você cuidar de um evento, você ser meio que trabalhar ali numa assessoria. Aquilo ali já foi me chamando e eu falando, tudo bem, mas eu vou fazer publicidade, tá tudo certo, é isso. E aí, o tempo todo eu era puxada e eu falava, não, calma aí, não. Você pegou, na época do jornalismo, já tinha sido considerado não faculdade obrigatória nessa época que você fez? Sabe Teve que eu uma não temporada sei? que o jornalismo ficou meio... Não, acho que do tempo acho que dela foi- ainda era obrigatório. Né? Porque depois ele passa um hiato de tempo sem ser obrigatório e depois volta a ser, né? Eu não me lembro se era ou não era, mas eu lembro que isso era um debate, era uma discussão, sabe? E que eu sempre bati na tecla de que eu acho muito importante a formação. Porque eu acho que a gente tem uma base, apesar de eu ter vindo de uma faculdade particular, que você sempre pensa, é uma faculdade voltada para jogar uma pessoa no mercado de trabalho, eu tive uma base teórica muito importante, que traz o pensamento crítico pra gente. E aí a gente entende da importância e da relevância da gente estar à frente do microfone e a responsabilidade disso. Que se você for só jogado para o mercado de trabalho, para você só fazer uma pauta e você não ter noção do peso disso, você faz de qualquer jeito. Não existe só o dom. Você tem o dom, mas você tem que lapidar ele. Sem lapidar ele, você, na verdade, vai ficar solto ali, vai ter uma hora que você vai dar uma escorregada. Então, você ter essa base. Existe uma construção de cadência, né? Que eu acho que a gente acaba fazendo o mesmo caminho um pouco, né, Vicky? Eu acho que o jornalismo traz, e é um grande debate de hoje em dia, sobre como você constrói um raciocínio para poder mastigar essa mensagem e passar para o mundo, assim. E dentro da faculdade a gente tem muito essa preparação o tempo inteiro, né? Não é simplesmente... Você não deixa faltar nenhum ponto daquela informação quando você está atento a isso. E você sente essa diferença hoje. Exatamente. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Ainda mais quando a gente fala, hoje em dia, em internet, em rede social, em cancelamento. Então, se você tem uma preparação para você assumir um microfone ou você assumir uma caneta para escrever a sua matéria, você tem noção da responsabilidade disso, você sabe como fazer, como você coletar todas essas informações, você saber colocar isso em forma de serviço, você não tem esse medo desse cancelamento, porque você está preparado para isso. Então, para mim, a faculdade, ela traz essa base, que eu acho muito importante. Eu vejo muita diferença no profissional de jornalismo para um profissional
que trabalha com comunicação, mas que não tem essa formação mesmo, sabe? Foram 4 anos, assim, que eu aprendi muito. Ok, não me preparou para ir fazer um IML na Tupi, não me preparou, porque isso você só aprende fazendo, mas me preparou para que eu pudesse saber construir essa matéria no IML, por exemplo. Para saber a importância realmente, de fato, da comunicação na vida das pessoas, né? A prestação de serviços que hoje você presta, seja através do entretenimento, seja através, né, realmente do que a população necessita, veio da sua formação. Professores participaram um pouco disso. Então, tudo são experiências, né? E agora, esse podcast aqui, provavelmente alguém vai estar absorvendo isso que você está falando, que a Luísa está falando. Alguém de comunicação que está começando agora vai pescar isso daí, quem se interessa. Muitos ficam pelo caminho. Agora, uma pergunta, assim, Vicky, a gente falando desse assunto que eu acho que é um debate hoje importante. Existe uma discussão entre o profissional ser um influencer, né, em grandes coberturas, e você é uma pessoa que faz grandes coberturas, e a presença de jornalistas. Eu queria que você falasse pra gente o que você pensa dessa dinâmica, assim, porque é inegável que esse universo, né, do digital, ele cada vez mais tem crescido, e eu acho que tem seu papel. Mas eu queria entender o seu ponto de vista sobre isso, numa grande cobertura, né, em termos de informação mesmo, que você consegue concatenar todos os fatos e passar isso. Qual é a tua visão sobre essa nova dinâmica de mercado? Então, eu acho que tem uma diferença grande, como você falou. Eu acho que quando a gente está como um profissional de jornalismo, um profissional, no meu caso, apresentadora, que é um setor artístico, que é um pouquinho diferente ainda do jornalismo, que você está dentro de um guarda-chuva, que é uma mídia, você tem todos esses critérios a serem cumpridos dentro da linha editorial daquela mídia para você passar aquilo ali. Quando você tem o papel de um influenciador, ele provavelmente vai ser contactado ou por uma marca ou pelo próprio evento para que ele passe a experiência pessoal dele daquilo ali dentro do viés do recorte que ele já faz os conteúdos dele. Então, a gente está falando de uma opinião pessoal que provavelmente vai se conectar com outras pessoas, porque eu sigo geralmente as pessoas com quem as experiências dela têm sentido com as minhas. E é por isso que eu gosto de vê-la fazendo isso. É diferente da mídia. A mídia não vai falar aquilo que você quer ouvir necessariamente. A mídia vai passar o que está acontecendo. Então, quando você está dentro de um guarda-chuva de mídia, de jornalismo, você está seguindo critérios de noticiabilidade, você tem toda a sua maneira de fazer aquela apuração e você está dentro do guarda-chuva da linha editorial daquele veículo. E quando você está influenciador, você está a pessoa que criou aquela persona influenciadora e que vai ali para fazer o storytelling dela, porque ele é interessante para aquela marca. Eu vejo dessa forma. Não sei se eu consegui me fazer entender. Super. Eu acho que é isso, assim. Você foi perfeita, né? Cada um tem seu lugar. Totalmente, e tudo se alimenta, sabe? Quando as pessoas entenderem, eu acho que já entenderam muitas, sabe? Que a gente está numa era muito colaborativa, em que os diferentes talentos, as diferentes mídias, as diferentes formas de se fazer comunicação, elas se complementam. E as pessoas têm muito mais acesso à mesma experiência de diferentes formas, sabe? E cada um se conecta com conteúdo que faz sentido para si, que chega melhor. Às vezes a forma de comunicar da mídia chega melhor para um, a forma de comunicar com o influenciador chega melhor para outro, mas está chegando até as pessoas. Isso é muito importante. E aí são as escolhas. As pessoas vão escolhendo o que elas querem consumir. Exatamente. Quando a gente lembra do radinho de pilha, da pessoa do interior, sabe? Que ela vai conseguir ter acesso àquelas informações. Aí você vem na raiz da comunicação e vê que o influenciador hoje, na verdade, ele bebe na fonte do rádio, como a TV já bebeu, como isso. Todos os outros já beberam, sabe? É sobre a informação chegar. E hoje a gente tem ferramentas que fazem ela chegar muito mais longe. E pessoas com viés diferentes para poder fazer ela chegar mais longe. E isso é o que tem de valioso, sabe? Sejamos menos críticos e mais apoiadores disso, eu acho, sabe? Pra que tanto hater também? O mundo tá muito chato. Pelo amor de Deus. Ai, ninguém aguenta mais. Por isso que eu falo, pelo amor de Deus, não gostou, não fica reclamando, não. É isso. Hashtag consuma outros lugares. Vai embora, não quer ficar aqui, vai embora. É sobre você se conectar com o que vai te fazer melhor, cara. O mundo já tá cobrando demais, as pessoas já estão ansiosas demais, depressivas demais, sabe? Por que a gente não chega pra somar? Assim, eu me questiono muito disso. Se você não tem o que somar, pra que você vai criticar? Pra que você vai jogar alguém pra baixo? Porque às vezes uma coisa que parece muito pequena fica num peso tão grande pra quem já tá com o copo cheio. Mas tem uma discussão grande também, né? Tipo,
as pessoas acho que também entram nessa vibe de recriticar e tudo mais, porque tem algum problema consigo mesma, né? Óbvio. Cara, deixa a vida dos outros, cara. Não tá curtindo, vai viver a sua. Não gosta da sua também, então, sei lá, procura outra coisa para fazer. Até se inspirar em boas energias, né? Que eu acho que a Vitória diz, quando você dissipa essa boa energia, é espiritual mesmo que eu digo, né? Você acaba muitas vezes transmutando a tipo de vibe que circula naquele lugar. Então, eu acho que é muito sobre isso. Se você não gosta daquele lugar, consuma em outro, que te faça bem e fazer a roda girar positivamente. Lugar, né? Exato. Vicky, você conta a sua história, né, desse começo, e eu queria que você contasse pra gente a chegada no rádio. Então, cheguei no rádio por conta da faculdade. Por conta da faculdade também, porque aí ali eu fiz um trabalho no primeiro período da faculdade que eu tinha que entrevistar um profissional que eu admirasse. Entrevistei uma jornalista, e aí é um parêntese aqui que ela não trabalha com isso, mas ela trabalha com organizações internacionais como a ONU, a Cruz Vermelha. E aí entra o meu lado de meio ambiente um pouco também, porque ela tem um mestrado em sustentabilidade na Holanda. E quem é ela? É a Fernanda Baumhart, que foi com quem eu fiz o projeto do livro, que ela conta a história de mulheres que passaram por guerra, enfim, enfrentaram algumas situações assim. E então esse lado da comunicação do terceiro setor, ele chega através da Fernanda, e ali eu me vejo jornalista e falo, quero ser jornalista para servir ao mundo de alguma forma, né, para dar voz a essas pessoas, para que essas pessoas tenham espaço e também tenham o poder de falar aquilo que elas querem, quem elas são no mundo, porque elas são esquecidas, né? E aí, bom, aí eu estava fazendo esse estágio na faculdade e estava fazendo publicidade. Falei, publicidade assim, né? Eu estava no ciclo básico, primeiro período. E aí eu falei, vamos mudar tudo. Eu preciso ir para o jornalismo, porque eu tenho certeza disso agora. Me puxaram. E é isso. E aí eu fui fazer um projeto voluntário com a Fernanda e falei, preciso da minha tarde livre. Então eu preciso fazer um voluntariado, eu não posso perder minha bolsa. E aí eu faço o quê? A rádio da faculdade de manhã. Então, ao invés de eu ter intervalo na faculdade, eu passei a, no horário do intervalo, fazer a rádio da faculdade. Qual faculdade você fez? Faixa. Ótimo. E aí eu fiz o Conexão Faixa. Mais uma da faixa. São Aquela super radinha, fortes a na rádio fica no comunicação. segundo andar, aquela coisa aí, né? Fica no Centro de Produção e Pesquisa. Então, a faculdade, ela foi meu primeiro... Terminei em 2000, não vou falar isso, eu terminei em 2000, então já deve ter melhorado Você muito. fez o quê, Lu? Jornalismo. Eu não sabia. Por isso que ela tá falando desde o início, eu queria dar um parênteses, mas ela tava tão bacana, bonita ela falando ali. O jornalismo é pessoas tão inteligentes. Eu falei, ixi, não é não. A gente tem idade, não, gente. Eu também não sou isso tudo, não. Preciso dizer. Mas a gente... Mas meus professores vão assistir e falar assim, era burrinha. A gente é insistente, Mas legal que você começou também na faixa. Fala um pouco Cara, a da tua faculdade experiência lá é um grande laboratório. Assim, lá tinha curso de edição de vídeo, de operador de câmera, de diagramação, sabe? Então lá era o lugar de experimentar. E aí eu acabei indo pra rádio porque um amigo meu falou, eu te puxo pra cá, que é o Paulo Lage, que é repórter da BTN, e já foi da Antena 1 também, como jornalista. E aí ele falou, eu te puxo pra cá, você faz produção e aí você garante 50% de bolsa. Te ajuda? Você fica com a tarde livre pro seu voluntariado. Eu falei, tamo junto, irmão, é isso. Virou um santo. É isso. Falei, perfeito, tá bom, eu faço a rádio suave. E aí eu comecei sendo produtora, e nisso a gente começou a trocar ideia, a gente falou, vamos fazer o programa juntos? Então vamos. Aí a gente começou a trocar ideia, a gente que apresentava o programa, a gente fazia tudo. Tu lembra do programa, como é que era? Então, a gente pegava umas 2, 3 notícias do dia, assim, leves, nada muito pesado, e a gente informava, num dado momento era como se fosse um boletim. Depois a gente escolhia alguma coisa meio que de entretenimento pra trocar uma ideia, sabe? Jogar ali pra galera. Aí tinha alguns dias que a gente... mesmo, né? De programas de debate, assim, de dupla. E o objetivo era que fosse informativo pros alunos. Então, aí às vezes a gente falava de vaga de estágio, às vezes a gente falava de eventos que iam acontecer, às vezes de semana de comunicação que ia acontecer na faculdade. Então a gente foi fazendo assim, e como não tinha ninguém, era eu e ele, aí eu aprendi Tinha tudo. liberdade. Aí, e era transmitido pra faculdade. Era, ao vivo, caixinha de som no Aquela caixinha de som pátio. no pátio, Mas é a mesma coisa, Aí, então não mudou Você nada. já sentiu a adrenalina do ao vivo? Ali, Você foi picada pelo bichinho? eu fui totalmente. Porque eu tava ali na produção quietinha, aprendi a fazer o texto de rádio com as barrinhas, não sei o que, tá bom, tudo lindo. E ficava ali olhando pra ele assim, né? E aí um dia ele falou, você faz? Eu falei, faço? Com certeza faço sim. E aí dali eu não parei mais, foi basicamente isso. Aí tem esse lugar, né? Quando as pessoas trabalham, acho que o Luciano também pode falar bem isso, né, Lu? Você tem uma trajetória no rádio, você percorreu bastante coisa. Um pouquinho mais aqui do que você. Vocês deixem em off, os bastidores. A faculdade, a faixa, na verdade, eu terminei em 2000. Mas você vê aí, tanta gente que veio depois de lá também.
enfim, isso mostra que realmente a comunicação tem o seu poder também tem a história que você falou, o mosquitinho pica aqui, você não tem jeito, você sabe que você vai por esse caminho. Não tem volta, né? E aí, que momento você vai pro mercado mesmo? Ok, vi que vai valendo. Então, aí eu fui pra Tupi. E aí foi meu primeiro estágio. E aí, como é que eu cheguei na Tupi? Eu acho que essa é uma pergunta legal de ser feita e de ser falada, porque tem muita gente fofinho, aí vai assim, pô, vai fazer aquele jornalismo da Tupi. E Tupi com audiência lá em cima, né? Super. Importante a gente falar, isso é uma das mais ouvidas. É isso, mas assim, eu fiquei desesperada, sinceramente. O cemitério e IML não combinam comigo. Você foi fazer ML na Tupi. Fui grávida. Então foi assim. Mas como é que eu cheguei na Tupi? Cara, conversando com pessoas. Eu gosto de falar isso porque as pessoas acham que a gente tem sobrenome, que a gente tem alguém que puxa. Não. Eu me matriculei na faculdade precisando de bolsa, porque era só assim que eu ia conseguir estudar. Eu entrei no meu primeiro estágio porque eu fui voluntária na Rio 2016. Eu adoro voluntariado, né? Mas Fiz que esse bom projeto isso. voluntário na faculdade, depois Você fui aprendeu. voluntária. Eu gosto, sabe? Eu acho que é um lugar que você encontra muita gente com o mesmo propósito que o seu, que é aprender, conhecer, se desafiar. Então, foi ótimo. E aí eu ganhei um ingresso pro jogo de basquete e dei pro namorado da menina que veio a trabalhar comigo depois. Ele jogou vôlei comigo e tal, eu mandei assim no grupo do vôlei, alguém quer ingresso de basquete? Ele falou, quero, entrega pra minha namorada. Eu falei, beleza. Encontrei com ela no metrô da Uruguai, aqui na Tijuca. Aí a gente trocou ideia lá, eu vou comer um negócio. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí ela, porque eu trabalho na Tupi, então eu falei, pô, eu faço comunicação, que legal. E a gente trocou muita ideia, passou a Rio 2016. No último dia, assim, da Rio 2016, toca meu telefone. Oi, Vicky, aqui é a Bruna, namorada do Igor. A gente tá com uma vaga de estágio. E, pô, aquela ideia que a gente trocou foi tão legal. Será que você não toparia vir aqui? Olha, vai que era pra ser. Aí eu falei, topo, Bruna, tá bom. É Aí jornalismo? ela, Era Márcia Pinho já, não? não, era a Ana Rodrigues. Ah, não. Então, Que veio a ser produtora do Hora do Blush quando eu fiz o Hora do Blush. sim, sim. Então o mercado é assim, né? Isso que eu ia falar. O mercado é assim. Aí cheguei lá no dia seguinte, ela falou, amanhã. Eu falei, beleza, amanhã. Peguei meu currículo, atualizei todo e tal, cheguei lá com uma parte impressa, mandei por e-mail, aquelas coisas, né? E aí eu fui direto para um teste no estúdio. E aí ela me deu um papel e falou, ó, só você ler. Aí eu falei, tá bom. Nervosa? Aí, super, né? Aí eu, beleza. Claro. Claro, com certeza. Sem saber o que tá em jogo. Isso que é o mais incrível, porque eu fiz teste de rádio uma vez sem saber o que eu tava analisando ali. É isso, é Você não voz, sabe o é que interpretação. tá analisando. É o quê? Eu não sabia o que ela ia avaliar. Então, Mas mandou bem. aí eu fui ler e tal, aí eu falei, não lembro qual era o número da DP, mas eu falei 24ª Delegacia de Polícia, tava tipo 24 DP, exemplo. Aí ela parou, aí ela, não se fala assim, se fala 24 DP, aí eu falei, mano, acabou, Já é não isso. sei. Não sei a linguagem de rádio, não precisa falar 24ª, é pra você ler exatamente o que tá escrito. Eu falei, beleza, eu não passei, tá bom. Aí voltamos pra sala, ela, então tá, então amanhã eu te espero aqui às 2 da tarde, aí eu... Então, passei, né? Beleza. Aí ela, ó, a gente tem escala de fim de semana, então varia bastante, você pode trabalhar a qualquer horário. E aí eu me vi trabalhando de meia-noite às 5, de 5 às 10 da manhã, de 10 acho que era 10 a 1, 10 a 2, enfim, variava A gente falou muito. com a Fabiane Pereira, a entrevistada anterior aqui da Vicky, um tempo, ela também começou como foca, também fazendo madrugada na DP. Isso ainda é necessário, quase necessário também. Quase necessário, é quase uma bênção, assim. É isso. Aí você vai pelo caminho certo, então vamos. Mas aí você tava no ar, então, já. Na Tupi você entra já no ar. Então, o primeiro trabalho que eu fiz na Tupi foi ronda de batalhão. Que eu recebi um papel. Eu recebi um papel com todos os A Vitória números. já tem essa carinha de meninoca. Hoje em dia, você imagina alguns anos atrás, gente. Exatamente. E aí era esse papelzinho com todos os números das delegacias e batalhões. Aí eu ligava, oi, aqui é a Vitória, sou a repórter da Tupi. Eu queria saber se teve alguma apreensão de drogas ou armas hoje. Tudo a ver Eu contigo. exijo que você me diga cada Deixa eu começar, Vicky. É isso. Maravilhosa. E aí eu anotava, passava pro redator, o redator botava no tupizinho, aí ia pro noticiarista, no meio dos programas de comunicadores entrava com essas informações. Então meu primeiro trabalho foi de apuração. Aí depois eu fui pra parte da reportagem. Aí já entrou no ar também, como repórter. Então a gente entrava no programa do Apolinho com boletins. Saudoso Então, Apolinho. pois é. Cada um falava alguma coisa. Então, por exemplo, eu falava como estavam as vias expressas. Sim. Aí tinha um outro que falava como estavam os túneis. Aí era pra cada um falar um pouquinho. A gente ficava dentro de um estúdio micro, aí ele falava, da redação Vitória Rosa Cruz, fala daí, Vitória. Aí eu falava a minha parte.
Da redação, Bruna Pereira, fala daí, Bruna. E aí cada um ia com a sua partezinha. Então eu fazia essa ronda, depois no fim do dia, já no fim do expediente, a gente entrava ao vivo com as informações, cada um com a sua. E assim foi meus primeiros 15 dias de trabalho, assim. Uhum. E aí aos fins de semana variava, né? Porque quando a gente fazia... Pois é. Quando tava sempre um estagiário e o redator. Então, a gente tinha que entrar nos programas tipo de futebol com notas jornalísticas. Aí ele chamava da transmissão, a gente entrava, lia uma nota e voltava. Então, isso também acontecia. Era em São Cristóvão ainda, né? São Cristóvão, Fonseca Teles. Só agora que foi pro centro. É. Agora, Vicky, você sente uma diferença? A gente tá falando disso que é época, mais ou menos, sempre é muito verdade. Não, esse foi 16, né? 2016. Setembro de 2016. Você sente que o rádio se moderniza tanto de lá pra cá ou nem tanto? Muito. De que forma? Cara, eu acho que hoje, com a questão das transmissões, muito. Eu acho que é muito difícil você ter uma rádio que hoje não use da imagem. Eu acho que naquela época ainda tinha algumas que não usavam tanto. A própria Tupi não usava tanto. E hoje a gente vê que a Tupi é uma grande potência em termos de YouTube, de Instagram. Então eu acho que se modernizou muito nesse sentido. E eu acho que todas as outras também, assim, falando mais das musicais, né? Porque eu tava numa rádio talk. Sim. E eu vejo também que os comunicadores mudaram, assim, né? Comunicadores mais jovens estão assumindo lugares também ali, sabe? Antes tinha muita galera da velha guarda, sabe? E eu vejo que essa galera, eles continuam com o espaço deles, que é consolidado e que é toda a nossa escola e as nossas referências, mas que o mercado está se abrindo para os mais experientes também já assumirem esses lugares de consagrados, sabe? Então, cara, isso tudo em muito pouco tempo. Você acha que a linguagem hoje do rádio, a forma aqui no microfone mesmo, ela muda, ela tá mais moderna, ela tá mais pessoal, mais humanizada? Ah, 100%. Quando eu comecei locução na Antena 1, eu lembro, assim, de... Preconceito não é a palavra, mas assim, uma certa resistência, porque eu não falava assim. Eu não tenho uma voz aveludada. Eu tenho uma voz rouca, alta, pra cima, alegre, e a Antena 1 é uma rádio classuda, né? É uma rádio que, cara, é consolidada no Rio de Janeiro como uma das mais importantes, mais antigas, há mais tempo, funcionando da forma como ela funciona. E aí entro eu. Oi, muito bom dia, não sei, eu não falava tanto assim, né? Tinha uma voz um pouco mais pra dentro, assim. Mas aquilo ali já foi uma desconstrução, sabe? Aquilo ali já foi um espaço, já foi uma voz diferente. E hoje a gente vê a Antena 1 com uma comunicação super próxima do seu ouvinte, com vários boletins, como você tem o seu, e tem vários outros que não tinham. Recebendo entrevistados, fazendo conteúdo de rede social. Então, assim, a coisa ficou muito grande. Já era consolidada. Ela está trazendo pessoas que não sabiam tanto o poder que ela tinha e estão sabendo através de outros conteúdos, sabe? Então, ali eu já vejo uma modernização gigante de um lugar que eu passei, que eu vivi e que eu tô vendo mudar, sabe? Que eu me orgulho muito de ver isso tudo acontecendo. Sim. Que legal. E você, na verdade, como é que conta um pouquinho lá? Porque você saiu da Tupi, você vai para a Antena 1, mas como é que foi o contato com a Suzana, por exemplo? Um beijo para a Suzana, saudade. Mas foi o primeiro contato e você leva, parece, um programa para ela. Pois que não existia, vendia uma, duas, não lembro. Na verdade eu fiquei no ar um tempinho, né? Era meu primeiro contato com locução foi na Antena 1. E foi meio que pra tapar um buraco de horário, assim. Não era aquele horário? Era. Tinha alguma coisa assim. Era antes do... Não, o Big Hour é à noite. Qual é o que tem no meio do dia? Era o... Era um de 1 hora de música também. Aí eu ficava ali, a Nayara saía e eu ficava... Maxi Música. E aí entrava a Raquel. Então ela precisava ali de algum momento que entrasse ali no ar. E aí eu comecei cobrindo aquele horário ali, porque precisava e tal, e não ia ter ninguém pra ficar 1 hora, eu já tava na produção e aí eu ficaria, beleza. E dali ela falou, não, eu acho que faz mais sentido você ficar de manhã, porque aí a gente faz a abertura da rádio com bastante jornalismo. Como você é jornalista, a gente entra com reportagem de trânsito, então a Antena 1 não tinha um repórter de trânsito. E aí eles olharam o meu currículo quando eu tava cobrindo férias, eu entrei lá cobrindo férias, falaram, pô, você pode ser nossa repórter de trânsito? Falei, beleza. Fui ficando, né? Aí fiquei repórter de trânsito, aí cobria um buraquinho ali. Aí a gente foi ficando à vontade. Aí nisso eu peguei e falei pra ela, cara, eu tenho uma ideia. E aí eu amava fazer o Antena 1 e a Boa Notícia. Porque eu acho que a Antena 1 ela tem uma vibe muito boa, na Urca, ela tem, sabe? A Light FM do Rio.
Exato, eu falei, cara, a gente tem que passar esse lifestyle do Rio gostoso, sabe? E não a gente ficar batendo nessas notícias chatas e, cara, e roubo, e assalto, e morte, cara, não. Já tem o seu lugar que dá, na verdade. Exato. Né? Já tem seu papel ali. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Aí eu amava fazer a Antena Uma Boa Notícia, eu falei pra ela, cara, e se a gente fizer um programa falando sobre pessoas que fazem a diferença? E aí eu criei o Impacta Rio, a Antena 1 dando voz a quem faz a diferença. Aí eu entrevistei empresários, pessoas, ONGs, e assim foi. E aí ele entrava no ar, eu acho que era terça e quinta, aí entrava de manhã e à tarde, era em duas edições. Programa gravado, geralmente. Um programa gravado. Aí eu fazia a minha parte de manhã de jornalismo. Na verdade, eu entrava na rádio 7 da manhã. Abria a rádio de 7 às 8. E aí, de 7 às 8, eu entrava com boletins de trânsito e fazendo a programação, então, anunciando música e tal, beleza. 8 horas eu entrava na Yara. Aí eu ia pra redação. Escrevia o restante da manhã inteira de notas jornalísticas e tal. Aí, isso alimentando a Nayara. E aí depois eu ia pro estúdio de gravação e aí eu fazia as sonoras com os convidados. E aí, como eu tinha inventado tudo, eu fazia tudo. Eu entrava em contato, eu gravava, eu marcava, eu editava. Era Mas isso. só aprendendo, aí vira o que virou. Que é essa nova geração, assim, eu acho que a gente passa muito por esse lugar, né? E hoje até é engraçado quando a gente fala de cantores, os cantores precisam saber, né? Se vender, fazer projeto e tal, não sei o que, ainda cantar em cima do palco, eu acho que a gente no jornalismo é a mesma coisa. A gente tem que saber atuar, se jogar nas ondas ali, saber atuar de maneira muito holística. Você foi mãe. Isso. Na Tupi. Na Tupi. Como que desde ali foi essa administração de tempo? Você foi mãe nova. Sim. Como que você estava vivendo esse sonho, ali, todo vapor ao mesmo tempo, conseguindo exercer a maternidade? Acho importante a gente falar disso, porque tem muitas mulheres que vivem essa realidade. Com certeza. Se encontrando, vivendo seus sonhos ali, ao mesmo tempo também vivendo um sonho na vida pessoal. Então eu queria que você falasse como é que foi para você gerir tudo isso. Todas as emoções também. Pois é, foi muito difícil. Eu era muito nova, assim, e na época a gente não tem Eu era noção, muito né? nova, bom ver, eu era muito nova. Sabe por quê, gente? Muito nova. Eu sou muito nova. Cara, eu acho Não, isso mas eu muito entendo. engraçado. A gente com 20 anos, assim, eu sempre falo isso, a Vicky de 18 anos, ela era tão cheia de si, assim, eu sei tudo, ó, eu já aprendi tudo, eu dou conta de tudo. E é muito bom, né? Que hoje a gente ainda fica assim, ai, eu não vou dar conta, não. E isso é muito engraçado. É muito engraçado como a fragilidade, a vulnerabilidade, a gente deixa ela fluir com muito mais naturalidade quando a gente vai amadurecer. É um sinal de maturidade, ser vulnerável e conecta muito, isso é muito legal. Exatamente. Então, assim, eu não tive uma gravidez planejada, eu tomei um baita susto quando eu descobri. Foi muito difícil de aceitar, assim, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, porque não foi fácil, assim, foram muitas coisas para serem processadas, principalmente porque meu sonho de vida sempre foi a minha carreira. Então, assim, eu não sabia o que eu seria, mas eu tinha certeza que eu queria ser alguma coisa para mim. Então, e é uma coisa até um pouco egoísta, mas eu não sei, eu vim para isso, sabe? Então, eu sinto que eu me conecto com o meu propósito no momento que eu venho desenvolver esse meu lado da comunicação. E isso sempre foi muito forte para mim. E aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha acabado de entrar na Tupi. Acabado. Assim, eu assinei meu contrato grávida e não sabia, né? Uau. Então, eu descobri e eu falei, e agora? Vou ter que conversar com a minha chefe, né? E era uma chefe mulher. Sim, a Ana Rodrigues. E aí eu chamei ela pra conversar e falei, olha, eu tô grávida, assinei meu contrato grávida. Desculpa, eu não sabia. E aí ela falou, sem problema, você tá bem? Você tá bem de saúde? Tá bom. Aí entrou na redação e falou, a Vicky não vai mais pra rua, ela só fica na redação. Aí eu, obrigada. Aí o pessoal começou a zoar, por isso que tava comendo a beça, né? Tá tudo bem. Então ali eu tive um apoio muito legal, sabe? Né? Legal de levantar esse ponto. Muito. E, cara, eu só tive chefes mulheres no rádio. Todas elas, sabe? Foi a Ana, a Suzana, a Meguice e hoje a Lucy. Foram todas mulheres, Que assim. engraçado, olha, que coincidência boa. Exato. E eu agradeço a todas elas, porque todas elas me deram espaço para eu poder crescer, para eu poder voar, para eu poder ter chance. A Suzana vira pra mim e fala, senta na cadeira de locução, sabe? Ela fez isso porque em algum lugar ela viu que fazia sentido para ela, sabe? Que fazia sentido para mim e que ela queria me dar essa oportunidade, sabe? Essas oportunidades Exato. estão aí para quem, na verdade, mostra competência ao longo do caminho. Provavelmente todas elas perceberam que você merecia dar um passo maior. Não, tá pouco para ela aqui agora deixa ela seguir por outro caminho. Eu acho que essa pauta é legal de levantar também. Quando a gente fala de, acho que em qualquer lugar, né? Hoje existe um debate interessante, né, Lu, assim, sobre as mulheres juntas e tal, essa questão da sororidade. Eu me vi muito com a Vitória, eu acho muito importante, não só em frente à câmera, mas todos os lugares que eu permeio e a gente escuta falar muito uma da outra, né? Quando a gente se conhece
Porque nós dois viemos de rádios concorrentes, a Mix ali maior que a Mood, é claro. Torcendo sempre uma a favor da outra, é isso? Mas, exato, numa mesma idade, mais ou menos, a Vicky é mais nova que eu até, mas aí a gente encontra, a gente tem esse encontro muito forte, eu acho que a gente entende muito bem, né, esse fortalecimento é uma coisa que não precisa ser falada, assim, mas que existe. Então, todos os lugares que eu tô, que eu ouço a Vitória ter falado de mim, é sempre muito positivo, isso muito vice-versa, assim, e eu queria que você falasse um pouco dessa visão que você tem sobre as mulheres, não só no rádio, assim, mas como que você tem uma filha mulher, né? Sim. Então, como que você recebe essa mensagem, como você propaga ela? E obrigada por você sempre ser incrível comigo também. Não, verdade. Obrigada a você, ué. Tamo junto. Eu acho que assim, é muito importante porque é muito conveniente que a gente sempre esteja competindo. Até porque a gente perde tempo competindo e aí a gente já está atrás da fila, então se a gente perde tempo competindo, a gente está mais longe ainda do propósito, sabe? Então é muito mais difícil. A gente tem que ter tato para tudo, sabe? Se você falar um pouco mais incisivamente com alguma coisa, você pode ser invalidada e você pode ser julgada. Então você tem que ter tato para tudo, você tem que... Você perde tempo com muitas coisas que você sendo homem, com toda licença, Lu, assim, não é meu lugar de fala. Eu sei o quanto. Mas tá você atrasado. pode pôr o que você quiser, e você pode fazer da forma como você quiser, e você sempre vai ser visto como um puta cara que teve uma puta visão, sabe? E quando a mulher chegar ali, mas ela se inspirou em quem? Quem deu a oportunidade pra ela? Da onde ela veio? Ela é filha de quem? Sabe? Assim, são umas coisas que são sempre questionadas. Então, pra mim, eu sempre tive isso muito claro de que, assim, eu não vou competir com mulher nenhuma. Eu não vou perder esse tempo valioso, sabe? Pra mim, onde eu estiver e eu puder puxar uma mulher junto comigo, é o movimento que eu vou fazer, sabe? A gente precisa de oportunidade, porque nós somos muito talentosas, muito capazes. A gente tem que se capacitar o tempo inteiro, sabe? Se você conquista uma coisa, já vão perguntar a outra. Se você tem um filho... Aí eu tive uma filha nova. Aí, nossa, mas teve uma filha muito nova. Aí escutei na faculdade, que pena que você é mãe. Escutei de professor. Óbvio, né? Nossa, que pena, que talento desperdiçado. E eu grávida, assim, falei, cara, você só precisa me dar a minha prova pra fazer. Assim, senhor professor, você olha bem que essa garota está aqui, dando muito certo. Deixa alguém deve estar vendo esse podcast agora aqui. Então, mas eu tive a minha orientadora de TCC que falou, a Vitória assiste aula e a filha dela fica dentro de sala o quanto eu quiser, sabe? Então ela celebrou quando eu falei, tô grávida, ela, muito legal, vamos nessa, tô com você, tá bem de saúde? Então vamos nessa e tal. Então assim, a gente tem que se unir mesmo, sabe? Porque é muito conveniente que a gente esteja competindo. E eu vejo muito talento em muitas mulheres que estão ao meu lado hoje, sabe? E eu acho que a gente é uma geração que a gente pode ensinar e inspirar muitas outras, sabe? Então a gente está com a faca e o queijo na mão, com a oportunidade de fazer diferente. Então que assim façamos. Eu imagino que você tenha enfrentado algumas coisas que eu também enfrentei, sabe? Quando eu entrei, né, na locução, assim, e tal, enfim, não cabe dentro das coisas que eu acredito citar nomes, mas eu não fui bem recebida por todas. Mas eu entendo que isso é uma coisa geracional, cultural, sabe? E que entrar nessa pilha era conveniente dentro do que a sociedade espera. Mas você reverter isso é a grande chance que a gente tem de fazer uma mudança, sabe? Às vezes, vocês devem ter feito muito isso. Você finge que não tá vendo e segue, dá um sorriso, tá tudo bem, mas... Você sorri por fora, né? Aí isso. Você chora na cama. É isso. Mas tem que seguir. Imagino vocês também, quanto não sofreram também, tipo, um preconceito nesse sentido de, tipo, poxa, só isso para fazer, aquela coisa toda, como você falou, parece uma competição e dá para todo mundo ser feliz. Né? Enquanto você perceber isso, vocês, então, mulheres se ajudando, isso a gente vê no passado era ao contrário, parecia uma competição mesmo, de dizer que era um negócio tão estranho, mulheres assim, brigando umas com as outras, né, por espaço. É porque sempre também acham que a gente está num lugar de estrelato, né? Que a gente sempre querem colocar a mulher num lugar de estrelato, assim. A gente está aqui trabalhando, assim, é o nosso trabalho. A gente está hoje na frente de uma câmera, na frente de um microfone e tal. Não é pelo estrelato, não é pela fama. Essas coisas, elas acabam acontecendo porque o nosso trabalho está reverberando bem feito. Então... as coisas se perdem, sabe? Pouco vão falar do talento da Luíse, de quanto a Luíse capacitou, estudou, de que ela sabe falar X línguas, de que ela sabe entrevistar tantas pessoas diferentes e tal, mas muito vai se falar dos olhos verdes da Luíse, sabe? Então sempre vai ter essa coisa do estereótipo também, que também é muito conveniente. Então a gente sempre tem que batalhar para mostrar que nós somos intelectualmente capazes, que nós somos profissionalmente capazes, que nós somos
socialmente capazes de estar em qualquer ambiente, sabe? Inclusive fazendo ouvido de mercador para um monte de coisa que a gente escuta, mas é o tempo todo uma prova. E um deslize já te bota ali um passo para trás. Mas é toda hora uma cobrança, assim, se você chegar, se você tem um filho, vão perguntar quando é que você vai ter outro filho. Se você trabalha num lugar, vão te perguntar quando é que você vai para outro lugar. Se você está produtora e você vai para apresentadora, quando é que você vai para apresentadora em outro lugar? Então, pouco também se celebra a conquista das mulheres, sabe? E quando uma outra pessoa, assim, quando um cara chega num lugar, ele é celebrado e ovacionado por estar naquele lugar. E quando a mulher chega, ela tem que conseguir um outro lugar, sabe? Então, que a gente possa, além de se apoiar, celebrar as conquistas e valorizar os lugares que a gente já ocupou, sabe? Porque são muito importantes. E degustar eles também, né? Vivê-los ao invés de ficar pensando no próximo passo. Como é que é para você a administração, entendida a pressão de fora, você com você mesmo? Então, você hoje está na Mix, que já é muita coisa. Você percorreu, como o Lu estava falando, né? Passou pela Tupi, Antena 1, depois foi para... A gente tinha falado no início da apresentação da Antena 1, que foi, né, que eu fiquei nessa dúvida. Depois você vai para, na época Sul América, hoje é Meu Paradiso. Você entra na Mix e hoje você tem feito muita diferença na Mix. Como é que é para você administrar a serenidade de degustar o seu processo ali dentro, sem se cobrar a todo momento, a todo vapor, de estar em outros lugares, na serenidade que a gente vive profissional? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta do século, assim, Vitória. Muita gente fala sobre essa autocobrança, não só externa, mas de se provar nas redes sociais, né? De estar cada vez maior, às vezes muito cedo já, galgando altos escalões. Então, como é que você com você mesmo tem essa conversa sincera de amorosidade? É uma conversa difícil. Eu já me cobro muito naturalmente. Então, para fazer o meu trabalho ali todos os dias bem feito, já é uma cobrança muito grande. E, obviamente, eu me cobro em estar em outros lugares também. Obviamente que eu quero novas oportunidades. É por isso também que eu trabalho da forma assídua como eu trabalho. Mas eu acho que... Mas eu acho que eu tenho uma coisa muito valiosa que eu falo sempre, que é a minha família, né? Assim... É o lugar da onde eu saía para onde eu sempre posso voltar. Isso é o suporte. É o suporte. E aí, durante tanto tempo eu me questionei, né? Foi tão difícil me imaginar aos 20 anos, grávida, com meu primeiro estágio na mão, com a minha faculdade na metade, falar, cara, e agora o que eu vou fazer? E hoje eu penso, foi tudo exatamente do jeito que podia ser. Porque eu tenho um cara que me apoia em 1000%, que vive todos os meus sonhos. Eu tenho uma filha que me celebra e a gente sabe celebrar enquanto mulheres a felicidade uma da outra. Então, mais do que falar para ela que ela pode chegar onde ela quiser, eu mostrar para ela que ela pode chegar onde ela quiser. Então, a gente fala muito uma para outra. Eu tô feliz porque você tá feliz. Então, no Rock in Rio, ela me mandava áudio, né? Mamãe, se você tá feliz, eu tô muito feliz. Legal. Então, a gente vai... qualquer cansaço, né? Exatamente. Você vai alimentando isso, sabe? E independentemente do que os outros esperam ou querem, quando eu chego em casa, eu sou tudo para eles também, entendeu? Então, eu acho que a grande dificuldade é você não se encaixotar num lugar só, sabe? Porque às vezes a gente bota uma pressão tão grande, eu sei porque eu já me botei muito, já fiquei doente, obviamente. Sim. Por isso, você coloca uma pressão tão grande, eu sou o meu trabalho. E por inúmeras vezes eu falei isso. Eu já estive em vários podcasts, como eu falei. Se você pegar um podcast de 7 anos atrás, eu falei essa frase com a boca cheia. Eu sou o meu trabalho. Não tem nada mais importante na minha vida do que o meu trabalho. Eu preciso trabalhar. É uma coisa meio assim, sabe? E hoje eu vejo assim, o trabalho ele é parte de mim. Mas se eu não cuidar dessa outra parte, se eu não me permitir ser cuidada por essa parte também, sabe? Essa parte que é a Vitória jogando vôlei com os primos, de pé descalço no chão, e é brincar com a minha filha, e é estar com as minhas amigas mães. Cara, como amigas mães, mudaram a minha vida, sabe? Porque a gente se entende nesse lugar de tentar dar conta de tudo, mas não dar conta de nada. E no fim das contas você só quer beber uma cerveja gelada e esquecer de tudo. Então a gente se encontra nesse lugar e aí, um pouco, é isso. E aí você se sente pertencer. Eu acho que a grande chave da coisa é você se sentir pertencer. Então hoje eu sinto que eu pertenço ao meu trabalho. Eu vejo que ele faz diferença no lugar onde eu tô. Que eu contribuo e que eu também já aprendi muito e aprendo muito. Sinto que na minha casa eu acolho, eu sou um pilar, mas que eu também posso ser cuidada, que eu posso me desarmar. Sendo que nas minhas amigas eu não preciso o tempo todo estar na pose, estar na postura e estar falando do meu trabalho. Eu posso simplesmente falar, tô de saco cheio, não aguento mais. E tudo bem, porque no dia seguinte eu vou acordar e vou falar, mas eu não vivo sem isso, sabe? Então eu acho que é realmente você
aceitar o momento, sabe? E a gente vai passar por vários momentos, você tá amarradona, e momentos que você não tá tão amarradona assim. É assim no casamento, é assim no trabalho, é assim em várias coisas. E que bom que é, porque é humano, sabe? Então eu acho que a gente tem que não se comparar tanto, que é muito difícil. Em vários momentos já me via comparando com pessoas e isso não é justo, porque as pessoas não saem do mesmo lugar e tudo que elas demonstram não é exatamente o que está acontecendo. Então, principalmente quando você tem um recorte de rede social, que a gente mostra o que a gente quer. E a gente precisa entender que a gente é múltiplo, sabe? Às vezes, se você está muito focada nisso aqui, se está numa cobrança muito grande, talvez o que te falte é exatamente aquilo que não tem aqui. Talvez seja o pé na grama, talvez seja uma leitura de um livro, uma viagem, encontrar os amigos. E aí você vai ver que isso daqui vai voltar a fazer muito sentido e que não é essa pressão toda que você está imaginando, sabe? E aí equilibra a balança novamente. A palavra equilíbrio é isso. Você tinha falado só com relação à saída lá da Antena 1, voltando um pouquinho da parte profissional. Você sai da Antena 1, se eu não me engano, depois você me corrige se eu estiver errado. Você vai para Paradiso e você vai apresentar a Hora do Blush, que é um programa especificamente para as mulheres feito, né? Ainda na época da Isabela Sais, enfim. Nossa, eu era muito Grande fã referência. Isabela. Exatamente. Ouvia muito Isabela. Tá vendo como é importante as diferenças? Olha aí, ó. As duas bebendo na fonte da Isabela. Outra também que, enfim, é a craque da comunicação. E aí você vai para a Hora do Blush, é isso? Você vai direto, sai da Antena 1 para a Hora do Blush? Como é que foi a contratação nesse Então, Rodaio Brasil? Aí ali eu comecei, na verdade, foi ali que eu comecei a entender o poder da internet. Porque quando eu fui para Antena 1, e eu tive essa oportunidade da locução, que inclusive quem me ajudou muito, quem me acolheu, foi a Cláudia Jones, que é locutora incrível. Se não fosse a Cláudia me ensinar a mesa de áudio, a falar pra mim, fica aí que eu vou lá gravar. E eu percebi o primeiro buraco, eu nunca teria aprendido. A Cláudia é a nossa voz padrão da vinheta do nosso Filho Podcast. Ela não sabia. Pois é, então a gente vai encontrar, é o que você falou da energia, a gente vai encontrar as pessoas certas nas horas certas, que vão vibrar com a gente, vão fazer acontecer. Então a Cláudia foi essa pessoa pra mim. E ali ela falou pra mim, você tem um Instagram fechado? Que você posta foto shopping? Não, senhora. Você vai criar um Instagram profissional e você vai começar a falar da sua vida profissional. Falei, tá. E eu nem tive a sagacidade do tipo, vou transformar esse. Eu comecei um Instagram do zero. Então, o Instagram que eu tenho hoje, né, que é o que eu uso, que eu também já abandonei aquele lá, o Instagram pra mim hoje é trabalho. Já abandonei meu pessoal há muito tempo. E foi em 2018. De 2018 pra cá. E aí eu pegava o meu celularzinho velho, assim, colocava e gravava Antena 1 e a Boa Notícia que eu gostava. E aí postava no Instagram. E aí chegava na Antena 1, cheguei aqui e realmente, assim, todos os lugares onde eu estive, eu olho os vídeos, sabe? E eu sempre realmente vibrei, sempre achei muito grande estar nesses lugares, sabe? Eu nunca soube normalizar. Pra mim nunca foi normal você estar numa rádio que tem a história da Antena 1 fazendo locução, sabe? A 50 metros da mureta da urna, aquele visual maravilhoso do Rio de Janeiro. Imagina, Poucas trabalhando... pessoas, né, podem fazer isso, se a gente pegar assim, o número da sociedade, quantas pessoas vão sentar naquela cadeirinha, no microfone e falar pra tipo, tantas pessoas. Tanta gente está te ouvindo. Exatamente, trabalhar com profissionais consagrados, sabe? Que viveram a história. Eu não precisei mais parar para estudar a história, só escutar as pessoas, sabe? Então, eu nunca consegui normalizar e comecei a fazer esses vídeos. Até que Rui Taveira, que é programador da Paradiso, olhou um vídeo desse e falou, legal. Ele tinha me seguido, eu segui de volta, aquela coisa. Eu comecei a seguir as pessoas do mercado, aí as pessoas do mercado começaram a me seguir, eu comecei a ficar atento. Eu falei, tá, vamos ver o que vai dar. Se eu falar pra você, eu imaginava que eu seria locutora, mentira. Assim, não imaginava mesmo. Quando o Rui me mandou uma DM e falou assim, você tem um portfólio pra me mandar? Seria pra Sul América Paradiso? Legal. Eu falei assim, do Rui. Gente feliz. esse cara deve estar com problema. Ele não deve saber o que ele tá fazendo. O auge, assim, a pandemia acabou de estourar. E aí ele me pede meu portfólio, e aí eu corro pro Senac, porque eu fiz Senac, né? Eu curti locução. Quando a Suzana me deu a chance, falei, eu preciso estudar. Aí eu fazia, de manhã eu abria a rádio, saía da rádio, aí quando eu não tinha as gravações, né, eu tinha segunda, quarta e sexta o curso de locução, terça e quinta eu fazia as gravações do meu programa lá. E à noite eu fazia minha pós-graduação em meio ambiente. Minha filha, 12 horas na creche, porque era aquela coisa da minha carreira preciso, fui muito apoiada por todo mundo e vamos botar a Alice na creche, vai ser bom pra ela e vai ser bom pra você e vai dar tudo certo, fé. E assim fizemos. E aí... eu pedi meu portfólio lá pro Senac, mandei pro Rui, e ele falou, não posso garantir nada, mas a gente tá precisando aqui, né, tem uns contatos, tá bom. Aí ele mandou uma mensagem, depois no WhatsApp, a gente já tinha trocado o telefone, ele falou, fala aqui com a Meiguice,
pra você vir fazer um teste. Famoso piloto. Vem fazer um piloto. É, e eu assim, cara, não posso chamar ela de meiguice, você pode falar o nome dela, por favor? Não tem jeito. Márcia Meiguice, Pois mas é. eu sou Meiguice. Aí ele falou, é Márcia. Eu falei, tá bom. Aí, auge da pandemia, isso era... Eu mandei meu portfólio pra lá e tem as datas claras na minha cabeça. 29 de maio de 2020. E aí, no mês seguinte, assim, eu fui lá fazer o teste. A empresa toda em home office. E aí eu cheguei lá, tava só a Meiga e o Bonitinho, que é o operador de áudio. Maravilhoso, é meio que bonitinho. É isso, coisas fáceis, né? E eu querendo os nomes, assim, Márcia e Wagner. Aí... Falar institucionalmente aqui. É isso, não, eu com blusinha de botão, assim, Máscara. máscara, toda aqui, né? Aí ela me falou o número do andar, era outro, eu falei, pô, tô atrasada, já perdi o negócio, vai dar errado com certeza, sabe? Eu não conseguia chegar. E ela me mandou um áudio, esse áudio é sério, eu tinha que ter guardado. Que ela falou, você vai sair do elevador? Vai ter uma porta escrito de ao Brasil, entendeu? Falei, tá bom, amigo. Falei, tá bom, Márcia, só não achei. Aí, bom, depois de eu rodar no elevador, eu consegui chegar. Aí, tudo vazio, a gente entrou no estúdio, aí me apresentou bonitinho operando a mesa de áudio. Ela, ó, entra ali na cabine, né? E aí você lê esse texto aí, anuncia essas 3 músicas e a gente vai guardar esse material. Beleza. Aí peguei, falei, olha, não é por nada não, mas tem o nome de uma música aqui errado. Ganhou ali ela. Aí ela, como assim? Daquele jeito, ela, como assim, como assim? Aí ela pegou e falou, ó, essa música do Elton John aqui, cara. Era aquela Guess, aquela música enorme que até hoje eu me confundo pra falar, mas no teste saiu direito, graças a Deus. E aí eu conferi todas as pronúncias e tal, li tudo, e eles me deixaram no meu tempo. Porque isso conta, só fazendo, abrindo aspas aqui, só porque a gente tem pessoas que estudam, que assistem, o que a gente tava falando que a gente não sabe do crivo do rádio é fale bem inglês, pronuncie bem inglês, né? Pra vocês anunciar a música. Quem quer seguir o mundo de rádio, escuta o que a gente tá falando. Se né? tá na dúvida, não fala. Nossa, Fala só o exato. nome do cantor, Nossa, da isso é cantora. muito também. Isso. Não fala o nome da música, isso Como eu não tava, dá. tipo, eles É isso, a gente vai anotando umas dicas aí. Sabe o que era? Parece até que eu era um chefe ruim, não era expor. Eu dava um toque. Dava um toque. Nossa, gente. a gente tinha que fazer um podcast só de coisas de percalços de rádio. Eu vou chamar a Vitória aqui, vou chamar só a galera de rádio pra gente fazer isso. Fazer um bate-papo. Cara, cases de rádio, cases engraçados. Sabe o que tinha muito legal na Antena 1? Um livro com pronúncia. Aí era o nome da banda, Que legal. e aí vinha Como se fala do lado. como se fala do lado. Maravilhoso. Na Antena 1 tinha isso impresso, assim, foi feito no computadorzinho, Hoje é mais impresso. fácil, você bota naquele Google, Isso. tradutor ali. A Antena é maravilhosa, né? Vamos combinar, gente, só puxando uma sardinha aqui. É verdade, eu aprendi muito ali. E aí eu cheguei lá e eu também não confiei, não. Eu sabia o inglês, sabia as músicas. Pô, meu pai foi o número 1 de Elton John, sabe? Eu tinha, falei, não podia ter artista Você melhor pra eles anunciar. Foi pô. um Deus. Não Tem posso que errar. vem. Exato, mas eu conferi todas as pronúncias, fiz as minhas anotações, dei meu tempo, respirei fundo, falei. Aí, falei, é isso? Aí ela, se você quiser gravar mais, você que manda. Eu falei, não, pra mim tá bom. Vai nessa aí mesmo, beleza. Aí saí e fui embora, ó, não posso te garantir nada, tá? Muito obrigada. Pode ir embora, qualquer dia eu te ligo se eu precisar. Tá bom, voltei pra casa, falei, é isso. E nisso eu já tava ouvindo a rádio, assim, de manhã, de tarde, de noite, trabalhando na Antena 1. E eu ouvindo, aí eu fazia meus boletins, fazia minhas coisas, fiz um estúdio em casa, assim. Não tinha recurso nenhum na época, nenhum. Eu botei travesseiro, meu computador, o fone do fone de ouvido, assim, né? O microfone do fone, e gravava as coisas ali. E dentro do armário, e ali fica quietinha, e vamos lá, sabe? E fui fazendo assim. E nisso rolou esse negócio da Paradiso. E aí a Márcia me manda mensagem e fala, cara, vem aqui conversar com o Ovoruski. Márcia não, amiga. Amiga, é isso. E aí eu assim, cara, Era Covorusca ainda, Tudo então bem. no tempo dele ainda. posso ir, né, e tal, mas quem será esse Ovoruski? Eu pensando, não sabe. Ele é parece super velho. famoso no mundo da rádio. Super. Então agora, hoje em dia ele tá... Ele São voltou Paulo. pra Nova Ele Brasil, voltou. vai estar na Alvorada. Ele passou um tempo em emissora também, né? Mas em JBFM. Sim. Aí eu falei, tá bom, vou conversar com o Ovoruski, quem será o Ovoruski? Aí dei uma leve pesquisada, eu falei, eita, vamos lá conversar com o Ovoruski então. Aí cheguei lá, entrei Esse na sala. podcast, rapidinho, um segundo. Esse podcast não é igual do Alexandre Araújo e do Tavares, que rolou uma discórdia lá, falando, não, a gente vai falar só bem aqui das pessoas. Depois nos bastidores eu explico pra vocês, o que eu tô explicando aqui. Eu sei o que foi. Hã? Eu diria pra Deixa você, quieto. eu diria pra você que assim, só não rolou um projetor pra gente assistir isso, porque não tinha um projetor. Mas o nosso filho podcast, a pegada é outra. Não A queremos gente pede pra polêmica. assinar um contrato antes de só Não falar queremos bem. polêmica, Vavá. Não, mas o Ovoruski pra mim, ele foi um grande papa, assim, literalmente, Sei. sabe? Tá vendo como é que é legal ver o outro lado também da coisa, pessoal? Eu aprendi muito com ele, sério. Ele chegou pra mim e falou, ele foi muito sincero, ele falou, você não tá pronta,
mas eu quero apostar em você. Legal. Legal. Ele foi muito honesto, sabe? Ele não chegou e falou, vai lá, não sei o que, maravilhosa. Não, você não tá pronta, você não sabe. Mas eu acho que você tem capacidade. uma chance Legal, gigante de chegar lá, sabe? Eu falei, pô, obrigado, tamo junto. A gente falando agora um pouquinho dele também, tem prós e contras também. Por isso tanta gente também ele deu força e deu certo. E outros também que ele pegava pesado, enfim. Não tô aqui pra dizer que tá certo ou tá errado. Mas é isso, pelo menos ele foi sincero Ele pra nunca você. pegou pesado comigo, de verdade, ele Mas só me pelo menos orientou. Ele foi sincero com você. Sim. E realmente, de repente, você não estava pronta realmente para o tipo de rádio que ele queria. Mas ele deixou isso bem claro e falou, mas vou apostar assim mesmo, e aí? É isso. Que já é uma baita esperança, né? Porque você falou que como me preparar pra isso. Eu falei com a Fabiane Pereira, acho que eu estava, quando um assessor de imprensa chegou e falou, quero fazer um piloto de um programa de rádio, que ela falou que foram 22 pilotos, eu falei que eram 4. Mas enfim, ela falou, pô, você fez fazer 22 pilotos. Eu tenho certeza que na época eu falei assim, cara, não sei se vai dar certo, mas eu aposto. Aí a Ariane, dona da MPB FM, a Ariane Carvalho, a única coisa que ela me perguntou foi isso. Falou assim, você tem certeza disso, Luciano? Eu falei, não tenho. Mas fazer o quê? Mas você viu a Deu o que possibilidade, deu. né? Deu o que deu, é isso. As apostas estão aí, a gente precisa apostar nas pessoas. Mas vamos combinar aqui também, gente. Quem no rádio entra pronto? É isso. Eu Só aprende. A Lu tem a história lá que o Markson também, né? eu entrei de maluca, pra suprir um horário que eu nunca tinha feito nada. O Robinho e o Markson um apostaram em você. Né, com a escola de rádio musicista de Mundialim, e aí a locutora de Deus ia sair, eles precisavam assim pra ontem de alguém. Chamaram, tipo assim, desesperadamente, o dono da rádio me ligou também. Assim, você pode vir aqui pra te fazer uma reunião? Cara, lógico, eu lembro que eu pulava, né? Eu fiz isso com você, eu pulava quando eu liguei o telefone, que é isso, vibrando. E assim, de louca, tipo, vai entrar, amanhã você tá treinando já no ar, na madrugada, e desespero, tendo altas crises. Mas é o cara que vai. Tá com medo, mas vai. E os feedbacks, né? Tipo, mas enfim. Mas enfim, conta do Não, mas aí a gente entrou na sala, conversou, ele falou, olha, a gente tem interesse em te colocar, na época era Sul América, Seguros Paradiso FM, ainda tinha o Seguro. E quando muda de rádio e que não pode E aí em todos os lugares, assim, É o nome da rádio. Isso é uma coisa que a galera pergunta muito. Vem cá, como é que quando contra o Crocodile, né? Você fica 104 pontos. Não, 91.1, meu Deus! graças a Deus nunca aconteceu, eu falar. Não, mas o cérebro vai, né? Tipo, nunca aconteceu, mas o cérebro, tipo, não. Corrige rápido, assim. Eu tenho um negócio que a cada rádio que eu mudo, eu realmente escrevo. Eu escrevo o que eu vou fazer. Assim, soltar a vinheta, falar no microfone. E aí, esse negócio de escrever à mão, ele me ajuda. E aí depois eu coloco realmente na minha frente, em todos os lugares. Eu boto preso no microfone, eu boto preso no computador, eu boto em todos os lugares, assim. Eu não me dou a chance de ir ao erro, exatamente. Então eu pego pelo excesso, sabe? E aí eu conversei com ele dentro da sala, tava eu, o Verusca e Meiga, e aí a gente trocou uma ideia, eles falaram, olha, nossa ideia é te botar no Hora do Blush, e eu falei assim, esse cara realmente é presidente. E eu pensando, cara, muito grande, e assim, é uma coincidência bizarra, porque eu tenho uma amiga lá do projeto social que eu participei em 2014, que é muito amiga da Bela. E aí eu lembro que quando eu fazia o projeto social, essa minha amiga falou pra mim, cara, você conhece aquele programa Hora do Blush? Nossa, eu super imagino você fazendo isso um dia. Nossa, lá atrás eu já vi isso. Quando ele falou comigo, eu fui naquela conversa, que é a Alda, né? Eu fui naquela conversa com a Alda e falei assim, meu Deus, que maluquice, cara. Na sala preview já, né? Que maluquice, assim, muitos anos atrás, né? E aí ele falou, ó, ideia... No Blush eu fiquei quase 2 anos. Assim, eu entrei, o primeiro mês eu cobri férias do Mário Márcio, que é um locutor também, que ele quer saber a história do rádio, pergunta pro Mário, porque o Mário sabe tudo. O Mário viveu tudo, exatamente. Então, eu cobri férias do Mário, e aí ali eu consegui aprender um pouco com ele, com a Kelly Muniz, que foi a minha primeira dupla de Hora do Blush. E aí a gente fez Hora do Blush, eu e a Kelly, durante um tempo. Depois eu fiz um tempo solo também. E aí a Ana entrava, a Ana Rodrigues foi a produtora. E aí no primeiro dia que tô eu no estúdio, traço uma reta, vem a Ana. Eu falei, aí ela, a gente junta de novo. E aí nessa outra configuração, né? Eu na locução, ela na produção. E aí quando eu tava nesse solo, ela entrava também um pouco. E aí foi muito legal, assim. A gente reviveu muitas coisas do passado. Bom, vocês se deram bem lá atrás, o que ela fez por você. Olha exatamente. E hoje ela é uma grande amiga. E assim, a minha escola de jornalismo, de radiojornalismo é com ela, sabe? Assim, saber fazer bem uma matéria, escrever bem um texto para rádio, foi tudo que eu aprendi com a Ana. Foi uma base fundamental para estar na locução, sabe? Foi muito importante. Muitos pilares. Na Mix, qual é a tua passagem?
Da Mix vai pra Mix. Como é que roubaram você, né? Como é que eu falei o muro? Literalmente, né? Porque a galera que quer conhecer um pouco como é que é a Mix e a Mil Paradiso, vai no Bossa Nova Mall, que é assim, uma do ladinho da outra, né? Não, é porque nós somos o mesmo grupo, que é a Dial Brasil, como disse a amiga, Dial Dial Brasil. É a Dial Brasil, que tem a Mix e a Paradiso. E aí eu já tava ali na Paradiso há um tempo, e aí eu fiz um freelazinho pra Mix. Mas você já namorava a Mix? Já dava umas piscadas pra Mix? Dava, com certeza. Porque é rádio jovem ali, né? Com Eu certeza, acho que é muito mas... mais a sua pegada. Hoje eu posso falar também isso. Eu sei que lá no Blush a importância que teve. Mas a Mix, a gente vê você, né, fazendo todo esse, não só a locução, como a externa, nas entrevistas. Você é muito mais a cara da Mix hoje. Deu uma leveza pra Mix também. Você combina super. Eu peguei a transição da Vicky pra Mix ali, né? A gente se conheceu, a gente se ouvia já. Eu lembro quando você foi pra Mix. Que é tipo, nossa, agora encaixou muito. E eu precisei me desconstruir um pouco, porque eu, não é que eu tenha me engessado, mas eu vim da escola de rádio adulta, de ser mais concisa, de falar. Eu lembro de falar assim, estar, não é estar, na Mix é tá. Aí eu, beleza. Então, algumas coisas eu fui me adaptando, mas eu acho que a Mix, ela literalmente, ela me chacoalhou para que eu pudesse ser, de fato, tudo que eu queria ser, sabe? Posso pedir pra você fazer uma locuçãozinha? Por favor, faz, Mix. Faz. O melhor Mix do Brasil? Dá no só que você quiser. O melhor Mix do Brasil. Ó, eu vou falar uma coisa, hein? Ela trabalha em rádio, eu super emocionada com esse troço. Muito bom, maravilhoso. Na verdade, assim, o melhor Mix do Brasil tem uma... Acho que você faz uma postagem no Instagram, que as pessoas falam assim, acham que é gravado. Porque é ao vivo, é ao vivo, é ao vivo. Dá até pra tatuagem. É isso. É ao vivo, é ao vivo. Aí você faz aquilo ali. Cara, e foi um dos vídeos que mais viralizou, assim, bizarro, pra você fazer uma ideia. E aí, Porque você também gravou toda vez que ela entrava na aula. durante 4 horas, Depois entrei fez um 9 compilado. vezes falando o melhor Mix do Brasil. Aí fez um É compilado. isso, aí fez um compilado, botei e as pessoas ficaram abismadas. Elas ficam muito curiosas. O rádio ainda é muito esse lugar, né? Que as pessoas querem saber do glamour e tal. Pra você, hoje você tá na Mix fazendo o offline, que a gente chama. Queria que você contasse um pouquinho da transição pro digital. Né? Hoje você tá cobrindo, inclusive, em sua homenagem mesmo a Mix. Você é maravilhosa. Gente, aqui. Sua homenagem Eu que folga de Rock in Rio. No que, tipo assim, pelo amor de Deus, fala de outra coisa, brincando. Mas como é que é pra você essa transição também pro digital? Você falou que você percebeu ali na Antena 1 esse movimento, né? De ok, preciso estar ali fazendo esse digital também. E hoje, como é que você transita nos dois? Como é que você enxerga a importância da tua persona no digital e no Hoje não rádio? tem mais pra trás, né? Só pra frente. Você vai ter que fazer sempre, né? Porque senão, se você quiser estar sempre à frente, né, dessa turma toda, vai ter que fazer esses dois modelos. Que é New Generation do rádio, né? Vou te falar, eu acho que tem uma frase que eu sempre falo em todos os lugares que eu vou dar palestra assim pra molecada e tal. Eu falo, esteja no lugar onde as pessoas com quem você quer trabalhar estão. Eu sempre tive essa filosofia pra mim. Era evento, era congresso, era não sei o quê. Como é que eu conheci o Luke? Na Antena 1, eu fazia de manhã, só que teve uma gravação do Bar MPB à noite. É isso. Eu entrava 6 da manhã, 6h30 da manhã. E aí teve um dia que eu fiquei até a gravação do Bar MPB, fiquei atrás de uma pilastrinha assim, olhando. E aí veio o Luke e falou, quem é você? Aí eu falei, Luke é você? Aí eu fui e falei, ele, quem é você? Eu falei, sou Vitória, trabalho aqui e tal. Aí ele, mas o que você faz? Eu sou produtora aqui, eu escrevo as coisas do jornalismo. Aí ele, tá, você ficou pra ver? Eu falei, fiquei, pra conhecer. Aí ele, eu sou o Luciano, prazer. Das coisas que eu falo, das pessoas que eu conheço que eu não tenho noção do tamanho que são, sabe? O Luciano, pô, uma gente boa, falou comigo e tal. E depois você vê o tamanho do Luciano, você fica, cara. Tamanho do Luciano, meu Deus, vocês também inventam muito. Não inventa nada, não inventa nada. Mas então foi bonzinho, né? Na verdade, eu adoro as pessoas que querem aprender. São antenadas, literalmente, também, brincando até com o nome da área. Eu adoro dar essa oportunidade. A gente fala muito da Mari, que agora também está lá à frente da rádio, porque ela é toda antenada, ela se envolve. Então, assim, na verdade, a gente quer dar só oportunidade para quem quer a oportunidade. Tem tanta gente que quer oportunidade, mas não está preparado também, não fez todo esse trabalho de aprendizado. E aí você pode ver por que não foi adiante. Mas enfim, é só isso mesmo. Mas é um cara ligado, assim, super. Eu adoro dar oportunidade para as pessoas e depois ver o que elas viraram. Eu falei muita gente que era estagiária, que eu contratei, as pessoas que... Mas você é um cara aberto mesmo. Tipo, eu gosto você também. tem esse lugar de referência pra gente, mas você está sempre muito disposto a trocar, sabe? A ouvir. Deixa eu te ouvir, e vamos fazer junto, deixa eu pensar junto. Eu acho muito do caramba, assim. Porque ele sabe para vocês, mas ele ainda assim escuta.
Não, mas é isso. Mas enfim, aí você lá... Então, esse era um exemplo de estar no lugar onde as pessoas com quem eu quero trabalhar estão. Eu era produtora. Existia uma gravação de um programa. Falei, cara, eu vou ficar pra ver qual é. O que eu posso aprender desse programa? Então, isso, desde lá, eu fui aprendendo. E eu sempre falei isso. Então, o que me deu um start, assim, me deu um estalo, pensando em casa até. Falei, cara, as pessoas com quem eu quero trabalhar também estão na internet. E ali foi que eu virei a chave e falei, eu não tô só mostrando que eu gosto de fazer o que eu faço. Eu sou uma produtora de conteúdo. Então, agora vamos começar... Eu já pensava estrategicamente nos conteúdos para mostrar a forma como eu contribuo para a marca que eu tô hoje. Só que aí eu comecei a colocar outros tipos de estratégia para poder também captar outros projetos. Porque no digital a gente não tem limite. Então eu comecei a entender que também hoje tudo são projetos. Então você está envolvido em vários projetos, em várias iniciativas. E é a sua maneira também de conectar com outras pessoas, de fazer outras coisas. Você vai triangulando, né, projetos. Exatamente. E como eu sou uma pessoa que eu não consigo durante muito tempo fazer a mesma coisa do mesmo jeito, eu preciso ou mudar aquela maneira de fazer, ou acrescentar alguma coisa, ou conhecer gente nova, porque eu me enjoo. Então... É igual vocês dois são muito parecidos. Eu falo assim, vocês são inquietas. Eu te entendo. Vocês são inquietas. Tem uma hora que eu assim, ó, aproveita. Vou falar pro pessoal da Mix assim, ó, aproveita que daqui a pouco ela vai voar. Vai, porque tem uma hora, a não ser que fique reinventando, traga novidades, porque tem uma hora que você dá para perceber as duas, tem muito essa característica. Tem uma hora que fala assim, ó, tipo, aqui já foi, agora eu preciso fazer coisas diferentes, mesmo que seja no mesmo lugar. Criem outras coisas também. Sim, é isso. Então eu entendi que a internet também é um lugar onde as pessoas com quem eu quero trabalhar também estão referências. E ali eu comecei a entender que não necessariamente a internet ela vai alimentar o que eu faço no rádio. Mas eu acho que existe o rádio, existe o ao vivo, existem as gravações para o rádio focadas em sonoras e existe material digital. Ora eles vão conversar, ora o que eu faço ali me serve de vitrine para outras coisas. Porque sim, a Mix é uma marca gigante, consolidada, é muito grande ser uma locutora da Mix, sabe? Hoje eu sinto isso assim, no carinho que eu recebo das pessoas. As pessoas chegam até mim pela Mix, sabe? Elas chegam porque elas curtem essa animação, essa alegria, a programação, tudo isso, assim, traz muito público pra gente. Então eu acho que um alimenta o outro, mas um também anda um pouco independente do outro, sabe? E a gente percebe isso no Rock in Rio, né? Não tá aquela locutora do estúdio ali. Tá a Vicky... Holística. Passeia por todos esses movimentos da comunicação. E aí tá ali, você percebe as entrevistas, você com o Zé Ricardo, você com os artistas todos que estão passeando lá. Tem, fã dela aqui, a gente começa a fazer mais fã ainda, cara, do que ela e Paulinho Coruja estão fazendo. Paulinho Rock and Roll. As entrevistas que eles têm feito, entrevistas internacionais. Fala também um pouquinho como é que foi essa primeira semana do Rock in Rio, os artistas que você acabou tendo entrevista, que você não imaginava que ia estar tão próximo. Então, a Mix ela tem uma abertura muito grande, ela é a rádio oficial do Rock in Rio, né? É a mídia oficial do Rock in Rio, então é a Globo, a gente, e tem os outros veículos de comunicação, mas o oficial somos nós. Então isso nos dá alguns acessos, algumas possibilidades. A gente tem um estúdio dentro da Cidade do Rock, então a gente tem a transmissão a partir das 2 da tarde até as 2 da manhã, direto da Cidade do Rock. Fica um locutor no Bossa Nova que passa a transmissão pra gente. Então tem momentos que eu tô no ar, a Vicky locutora ali no ar, e a gente faz transmissão de show, que é uma coisa muito legal. Então na nossa mesa de áudio a gente tem uma saída pro palco Sunset, uma saída do palco Mundo, e a gente tem esse som direto dali. Na verdade são 2 tipos até, trazendo uma curiosidade pra Luiz que curte. Tem tanto o som do palco, quanto o som com ambiência. E aí você tem tanto o som microfones limpinho, voltados para ambiente também. você também tem como ter o sinal na mesa de áudio que a gente tem no estúdio, com a ambiência, que aí a galera gritando, pulando, que aí... Isso aí. Foi exatamente o que a Lucy, minha coordenadora artística, falou. Ela falou, sempre com som ambiência, pra quem tá no rádio sentir a pressão. E eu fui ouvindo, eu falei pra você, eu fui ouvindo Imagine Dragons, a gente som da Mix, agora vocês tirando onda, assim, nem problema me dizer isso, super, sou fãzaça de vocês. Então, aí é muito legal esse trabalho que a gente faz ali, e além disso a gente também tem equipes pela Cidade do Rock, fazendo os brinquedos, as ativações, o povo fala, né, que é entrevistando a galera, e o backstage. E aí eu entrevistei o NX, no palco Sunset, né? Entrevistei o Luquinhas e o Thiago Pantalhão do Favela. Entrevistei a Zara Larson no palco Mundo. Ai, maravilhosa. Pois é, foi um momento bem emocionante, assim. Eu já venho fazendo algumas entrevistas internacionais na Mix.
A gente... Você fez a Just Stone no outro dia. Fiz a Just Stone. Aí, quem sabe, a gente se reencontra aí essa semana. Mas eu já fiz alguns outros artistas que passaram por lá, assim, Bill Chester, mais recente, Hanson, exatamente. Já tiveram alguns, então eu já vinha me preparando, eu acho, sabe, para esse momento. Eu acho que foi muito emocionante, foi muito importante. Foi a primeira internacional, assim, no Rock in Rio, no Palco Mundo. E Primeira de muitas, tenho certeza. Foi uma conquista muito especial, mas é muito legal a gente poder ser esse canal de comunicação com as pessoas, sabe? Assim, eu entrevistei um cara na grade, e aí ele falou, não, porque a gente veio de Goiás, e aí a gente ficou no aeroporto pra gente ter a blusa autografada. E aí a gente conseguiu, aí mostrou e tal. Aí depois, a Zara Larson. Aí eu entrei pra falar com ela e falei, olha, eu entrevistei 2 pessoas, estavam no aeroporto e tal. E aí ela começou a falar sobre isso, sabe? Como as pessoas foram gentis com ela, acolhedoras, como isso é legal. E aí depois ele me mandou uma DM quando viu e falou, você falou de mim? Eu falei, sabe? Então essa conexão é muito legal. E é nesse ponto que a gente humaniza a mídia, que a gente aproxima os diferentes mundos e que a gente entende que, assim, é claro que o artista ele tem essa posição de ser a inspiração, a referência, de ser grande, mas no fundo ele se conecta com as pessoas por esse lado mais humano. E aí você vira essa ponte. Né? Exato. E aí você vira essa ponte, é uma coisa muito especial ser essa ponte, sabe? Esse cara saber que ele foi citado como pessoa, por uma pessoa que ele considera muito importante, e aquela pessoa fala pra mim, esse cara é muito importante pra mim, porque eu só sou o que eu sou graças a esse cara, a coisa fica humana, sabe? Então, é dos privilégios da nossa carreira. E marca, assim, não só a Mix, mas o momento pra ele envolve Mix, Vitória, Rock in Rio, então tá tudo ali junto, né, na memória daquela pessoa. A própria Zara Larson, que já tava no caso. Qual a área que você mais gosta de jogar, assim, de todos esses campos? Você fala assim, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ser apresentadora. Eu gosto bastante de estar à frente, sabe? De chamar a responsa e sustentar, seja ao vivo, seja algum material gravado, ao vivo me pega. É muito gostoso de fazer ao vivo, a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que o ao vivo, ele tem uma coisa da energia mesmo, assim. Você se conecta com aquilo ali, quando você vê, parece que não existe nada à sua volta. Você só tá naquela vontade de passar essa energia mesmo, sabe? Então, eu gosto muito, muito do ao vivo. Eu gosto muito desse lugar de apresentador, assim. O jornalismo foi muito importante, ele é muito importante, ele é a base. Eu entendo que houve essa transição do jornalismo para o artístico. Hoje eu sei que é muito mais artístico do que jornalista, mas é muito importante, atrás dessa pessoa apresentadora, dessa artista, estar a base do jornalismo para não perder a essência do serviço. E hoje, para você, qual é o maior desafio? O maior desafio? Eu mesma, né? Com certeza. Eu acho que é manter os pés no chão o tempo todo, sabe? Não invalidar, eu acho que é isso, sabe? Não invalidar toda uma história, toda uma construção, tudo que eu fiz e todas as pessoas que estão comigo, que me fizeram chegar até aqui. Então, eu acho que o maior desafio é, mesmo nos momentos de maior cobrança, não invalidar tudo aquilo que já foi feito. E o maior sonho? Essa pergunta é muito difícil. Essa pergunta é muito difícil. Eu não tenho nenhum sonho concreto. Eu não tenho um sonho de ter um cargo num lugar em específico, sabe? Eu acho que meu maior sonho é realmente me desenvolver como ser humano, sabe? Poder também, através do meu processo de evolução, assim, compartilhar com as pessoas e poder inspirá-las de alguma forma, humanizar mais os processos, deixar as coisas mais vulneráveis, sabe? Eu não quero me tornar uma pessoa distante do público, pelo contrário. Eu quero que, já que eu tenho esse talento e eu desenvolvi esse talento, né, e tornei ele uma ferramenta, que ele sirva para outras pessoas, sabe? Que ele sirva para fazer a molecada sonhar, que ele sirva para fazer o público compreender melhor uma mensagem, ou se alegrar, ou, enfim, ter alguma informação. Eu acho que é isso, eu acho que o meu sonho está na troca, sabe? Com quanto mais pessoas eu conseguir trocar, influenciar para o bem, para que a pessoa se sinta melhor, sinta a vontade de viver, de realizar, sabe? Mas eu tô feliz. Linda! Ó, negocinho rápido de bate-bola. Eu vou falar e você responde. Lá vem. Vê na Ai, meu lente. Deus. Rádio. Você vê que eu não sou boa no rádio. É que são muitas, tá? Vamos lá, rádio, intensidade. Filhota. Tudo. Família. Base. Uma música. Princípio. De quem? Emicida. Uau. Muito bom. E o que mais te deixa feliz?
cara. Eu ia falar trabalhar, mas é porque trabalhar é uma palavra muito Limitadora, na verdade. Limitadora, exatamente. Porque eu nunca vi o meu trabalho como trabalho. Então, cara, eu acho que realização. Eu acho que é isso, porque eu me realizo no meu trabalho. Eu acho que, cara, se sentir realizado, você chegar num dia e você terminar esse dia e falar... E é o que eu sempre falo, assim, as pessoas acham que realização é uma coisa muito grande. Às vezes é só você terminar um podcast, voltar pra casa com uma energia boa e falar, cara, eu me sinto realizada por ter trocado com essas pessoas e, sabe, dormir tranquila, assim. Você tá se sentindo assim, Super. Vicky? Vamos encerrar nessa energia? Vamos. E, dona, muito obrigada por Falar falar aqui no microfone, assim. Muito obrigada por tudo, por ter vindo, pela energia que você passa, pelo legado. É isso, a gente ama te ver brilhar muito, muito, muito. Boa cada vez mais. Gente, obrigado, gente. Obrigado de Muito coração. obrigada por ter vindo, de verdade. E é bacana, assim, você é tão nova, tanta coisa já para contar, tanta história, né, para dar aí essa oportunidade de mostrar para as pessoas que vale a pena. A gente falou de sonho, que você falou que é, mas é um sonho que você tem realizado isso aí ao longo dos anos. Então, 10 anos de carreira, são 10 anos de carreira, né? Se contar desde a rádio da faculdade, são 10. Então, 10 anos de carreira, a quantidade de coisas que você já conquistou, eu sei que é só o início, dá para sentir que é só o início. Super. Tem tanta coisa ainda para você ainda conseguir conquistar. O voo teu vai ser tão alto, eu imagino, das duas. Eu coloco muito as duas próximas, assim, porque surgiram assim da minha visão também de olhar pessoas novas com vontade de fazer diferença. E eu vejo isso daí, acho que é só questão de tempo para cada vez você ver vocês voando mais ainda, mais e mais ainda. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Enfim, o rádio vai acabar perdendo você, eu tenho certeza A gente disso. volta pra esse rádio, entendeu? Não dá pra abandonar. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Lu, muito obrigada também pela parceria. O negócio é o seguinte, faz aquilo que a gente fala, né, Lu? Curte. Sininho, como é que é? Vamos lá, sininho, dá um like, enfim, compartilha e vambora. É isso, a gente vem com mais episódios. Acompanha a gente aqui no nosso Feeling Podcast. Hoje com a Vicky pros íntimos, Vitória Rosa Cruz, essa Obrigado, estrela, Vicky. essa joia do rádio, do digital. Acompanho muito ela e muito obrigada por você ter assistido, viu? É isso. Super beijo, até o Até a próximo. próxima.